A ratificação das áreas localizadas na chamada faixa de fronteira tem o prazo estabelecido para regularização, outubro de 2025. O descumprimento do prazo, previsto na Lei 13.148 de 2015, pode implicar, inclusive, na perda da propriedade para a União. Vamos saber sobre esse assunto na minha conversa de agora ao vivo com o senador do PSD de Mato Grosso do Sul, Nelsinho Trade. O senador já está comigo aqui conectado. Senador, seja bem-vindo primeiramente. Um bom dia, tudo bem com o senhor? Muito bom dia, Felipe. Um abraço a todos os telespectadores do programa Agronotícias. Ô, senador, muito obrigado pela presença mais uma vez. Olha só, ao longo das décadas, a legislação sobre as faixas de fronteira sofreu algumas alterações, né, senador? Num primeiro momento, a proposta era tinha aquele objetivo de povoar as fronteiras, evitar que estrangeiros acabassem entrando no nosso território, enfim. As coisas foram mudando. Hoje, em 2025, senador, o que diz de fato a legislação sobre as faixas de fronteira e que o produtor que está nos assistindo precisa ficar atento? Bom, primeiro, essa explicação inicial que você deu, ela é muito didática e ela justifica não só a entrevista, mas as ações que nós vamos promover aqui no âmbito do Congresso Nacional. Essa lei, ela precisa ser ratificada. Por quê? Porque ela vai terminar essa ratificação em 22 de outubro de 2025. Caso ela não seja ratificada, corre o risco do quê? Daquela terra que está na faixa de fronteira voltar a ser incorporada à União. O que, na nossa avaliação, não é justo. Por quê? Existem propriedades que já vêm de antepassados familiares de muitos e muitos anos, que está sendo cultivada, que está sendo produtiva, que está sendo zelada e que precisa realmente desse avanço na questão da própria lei e da burocracia para poder fazer a sua ratificação, para não se correr esse risco. Porque a gente sabe que qualquer limite fronteiriço de qualquer país tem que ser olhado diferenciadamente, porque estabelece, a partir desse momento, uma questão de segurança nacional. A gente compreende tudo isso. Porém, a situação lá do meu estado, Mato Grosso do Sul, é algo que precisa ser reforçada. Nós temos milhares de quilômetros de fronteira com Bolívia e Paraguai e muitas dessas quilometragens de fronteira que nós temos têm proprietários instalados regularmente, pacificamente e produzindo. Então, não nos é sensato, por causa de uma burocracia de legislação, fazer com que esse proprietário possa vir a perder qualquer metro da sua terra, sendo ele incorporado à União. Por isso, nós vamos agir aqui para que esse tempo, que na nossa avaliação é mais do que suficiente, para a gente poder ajustar essa questão. Porque nós estamos agora em abril, hoje é o primeiro dia de abril, e nós temos até 22 de outubro para equacionar essa questão. Eu vi que a regularização é distinta, o processo é um pouco distinto em relação aos estados. Mato Grosso do Sul, que é o seu estado, por exemplo, é um pouco menos burocrático o processo, né? Em relação, por exemplo, ao Paraná, Mato Grosso. Mato Grosso do Sul tem um processo um pouco menos burocrático, o que facilita um pouco a vida do produtor, né? É verdade. A gente, em função dos governos anteriores, houve uma mobilização junto a Tribunal de Justiça, a cartórios, a FamaSul, a Sindicato Rural, a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Social, com mutirões, seminários e cartilhas para orientar os produtores. Apenas para quem está nos assistindo ficar ciente, esse projeto para essa regularização está na Câmara dos Deputados, tramitando nas comissões. Recentemente, a gente observou pela imprensa, foi escolhidos os presidentes dessas comissões. E nós já estamos em contato com os presidentes da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Agricultura e Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados.
Muito bem, senador. E, enfim, para dar um ponto final a essa questão, digamos assim, esse procedimento, essa regularização vai ser suficiente? O senhor acredita que precisa uma nova atualização daqui para frente? Qual a sua avaliação para esse procedimento, para dar um ponto final a essa questão e dar segurança ao produtor que fica aí nessas regiões de fronteira? Muito interessante a sua pergunta. A gente vai procurar resolver essa questão para não correr o risco de ficar tempos em tempos, correr contra a burocracia e fazer com que a legislação que precisa ser prorrogada, ratificada e renovada possa perdurar, garantindo o livre acesso de produção e de assentamento àquele que, de boa fé, já está lá instalado, muitos deles oriundos dos seus antepassados. Rapidamente, fugir um pouquinho do assunto, abusar da sua boa vontade, aproveitar a sua presença aqui com a gente, só para perguntar uma questão que acabou de acontecer, né? Acabou de ter essa votação sobre a lei da reciprocidade aí no Senado Federal, reciprocidade que no começo ia ser apenas ambiental, agora foi também para uma reciprocidade econômica. Queria saber a sua avaliação em relação a essa proposta, se o senhor está de acordo com o que foi proposto aí até agora. Olha, eu sabia que essa pergunta ia vir ao final. A matéria acabou de ser votada na Comissão de Assuntos Econômicos. Nós vamos compilar o texto para ver como que ele ficou, se teve emendas ou se não teve, mas o importante é o seguinte: isso é um instrumento legal que o país tem para poder fazer frente a qualquer situação que agora está sendo nova de, vamos dizer assim, um conflito, não vamos falar a palavra guerra, um conflito comercial global que se instalou a partir da eleição e do início do mandato do presidente Trump. Então, a gente está muito tranquilo em relação a isso, porque com esse instrumento legal, a gente tem também mais um caminho para a gente poder mostrar àquele que quer fazer algum conflito conosco na área comercial, que nós temos maneiras e meios legais para poder reagir. Porém, eu volto a afirmar aqui algo que ainda para mim é o melhor caminho: o diálogo, o entendimento, sentar numa reunião bilateral para a gente poder esgotar esse assunto na base da civilidade e da sensatez. Senador, muito obrigado pela gentileza de ter conversado com a gente. Uma boa semana aí para o senhor de trabalho e sabe que o canal está sempre aberto. Vamos voltar a conversar numa nova oportunidade. Obrigado, viu? Com certeza. Eu que agradeço, Felipe. Um abraço para você. A assessora de imprensa aqui está toda feliz porque ela falou que ia vir essa pergunta e veio. Um abraço para você e felicidades.